palestra, como eu disse para vocês, é falar desse paradigma importante para nós geólogos, né, que é o paradigma da tectônica de placas, porém através do Google Earth, né? Aí eu até coloquei aqui uma breve introdução, porque até chegar no Google Earth eu vou ter que fazer realmente uma introdução com vocês, para a gente entender alguns conceitos, entender a importância também desse paradigma, e aí observar as feições relacionadas à tectônica de placas lá no Google Earth, certo? Para isso, eu dividi essa apresentação em 3 momentos, né? O primeiro, uma introdução, onde eu vou falar um pouco sobre o olhar geológico, né? Sobre as paisagens, o que elas registram. Vou fazer uma bem breve mesmo, introdução aí a como esse paradigma surge, né? Como que o conhecimento evolui no tempo e a gente chega no paradigma de tectônica de placas. Depois eu vou falar, num segundo momento, dos tipos de placas, né, e seus limites. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender as feições que a gente vai observar no terceiro momento, que é utilizando o Google Earth, né, que é a logo do Google Earth. E aí eu chamei esse terceiro momento de lugares espetaculares da Terra e suas relações com a tectônica de placas, né, uma viagem através do Google Earth. Beleza? Então, iniciando aí, aqui em cima também vocês vão poder acompanhar, tá, em qual momento da apresentação a gente está, se a gente está na introdução, nos tipos de limite de placas e os lugares da Terra, tá? Esses lugares da Terra aqui, especificamente, a gente já vai estar dentro do âmbito do Google Earth. Bom, aqui a gente tem, né, uma paisagem de uma região no Espírito Santo, que é Pancas, e eu gosto muito dessa imagem, não somente por ela ser uma bela paisagem, né, mas para fazer essa provocação que está aqui embaixo, né, alguma vez você já passou por uma estrada e por horas achou o percurso entediante, apesar de achar a paisagem estonteante, né, ou seja, muito provavelmente antes de cursar geologia, depois que a gente cursa geologia, a paisagem não é a mesma para a gente, né, a gente começa a viajar na história que aquela paisagem conta. Mas por muitas gerações, né, durante muitos séculos aí, e décadas, a paisagem ela era entendida como algo estático, né, e que não contava absolutamente história nenhuma. Infelizmente, isso ocorre até os dias atuais, porque a geologia ainda não é uma ciência difundida, como em outros países, desde o ensino fundamental, o ensino médio, né? Geralmente a gente tem pouco contato com todas as nuances da geologia, então é muito comum as pessoas entenderem a paisagem apenas como uma bela imagem, né? Como uma bela fotografia, e mal sabem elas que, na verdade, essas paisagens nos contam muita história, né? Só que o entendimento de que paisagens nos contam histórias, né, isso veio com o advento da ciência moderna, né, quando a ciência moderna é estabelecida. E isso não significa, tá, pessoal, que as montanhas e os oceanos não eram observados, pelo contrário, eles eram muito observados durante os tempos passados, né, só que o conhecimento que se tinha, não somente sobre geologia, mas outras ciências, não permitiam os pensadores, os estudiosos, a entender os processos naturais, né, os processos aí da poderosa geodinâmica, né, essa dinâmica do planeta Terra. Bom, então, por isso que eu até coloco aqui, né, o olhar geológico sobre a paisagem, né? Quando a gente olha paisagens como essa, como o platô tibetano, o Oceano Atlântico, o Grand Canyon, né, são lugares bem distintos aí na superfície terrestre, a gente sempre tem que se perguntar, enquanto geólogos, o que esses relevos, essas paisagens, né, primeiro, o que elas têm em comum, e se é que elas têm algo em comum. E outra pergunta que comumente vem à nossa cabeça é como que a natureza foi capaz, né, de esculpir tudo isso, e de diversas formas, né, diversos jeitos, parece que esculpiu coisas completamente distintas, né. Só que quando a gente olha para esses 3 cenários, né, quando a gente olha para o Pico do Itacolomi, aqui em Ouro Preto, por exemplo, a gente tem que ter em mente que relevo e paisagem
é sempre um registro, né, morfológico de uma história que é longa e que é muito complexa, que é a história geológica da Terra, né? Então, a gente pode entender os diversos relevos e as diversas paisagens como verdadeiras testemunhas, né, da passagem do tempo. Mas não somente da passagem do tempo, mas também como testemunhas da evolução biológica e até mesmo da civilização humana. Então, dito isso, né, a gente tem que lembrar que as rochas, os solos e as águas também são importantes para nós, porque eles que permitem, né, e foram fundamentais aí para o assentamento da vida, mas não somente para o assentamento da vida, mas para a sua evolução, para a sua prosperidade. Então, a partir de agora, enquanto geólogos, né, futuros geólogos, a gente não pode mais olhar para relevos e paisagens e achar que é algo monótono, que não conta nada, né? O relevo e a paisagem, ele é sempre sustentado aí por rochas e solos, interagem com as águas, vocês vão aprender muito sobre isso em diversas disciplinas ao longo do curso, mas eles foram fundamentais aí para o surgimento e assentamento da vida. Bom, mas como que essas paisagens são geradas, né? A gente tem aqui duas imagens interessantes, né? Aqui a gente tem geleiras e movimentos de massas aqui em geleiras, né? E como que isso ocorre, né? Por que que isso ocorre na superfície terrestre? Isso ocorre porque a gente tem forças geológicas, né? Por enquanto a gente vai chamar de forças geológicas, e essas são forças, né? Forças que elas são capazes de transformar de maneira ativa e de maneira permanente, né, o nosso planeta. Até coloquei a frase aqui, né, que isso é uma dinâmica poderosa e incessante, né? Só que a gente tem dois tipos de forças, aliás, nós temos dois grupos de forças, né? A gente tem as forças que são superficiais, as forças que atuam na superfície do planeta, que constantemente estão remodelando, né, esse relevo, remodelam de maneira incansável o relevo, e permite a evolução das paisagens, mas nós também temos agentes, né, internos que interagem com esses agentes externos e que se manifestam aí na tectônica de placas, né? Essa tectônica de placas que nós vamos falar ao longo dessa palestra, ela é muito importante porque enquanto os agentes superficiais remodelam incansavelmente o relevo, os terrenos, a tectônica de placas ela é responsável por construir as novas paisagens, mas também por modificá-las, né? Modificá-las como? Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista topográfico, né? Falando de topografia de oceanos e continentes, tudo isso vai ter influência e ser influenciado pelo clima, mas também pelos organismos vivos, né? Então, quando essas simples definições já nos mostram que quando a gente fala da Terra, a gente está falando de uma dinâmica que é muito poderosa e é muito complexa ao mesmo tempo. Vejam, a gente está falando de geologia, mas a gente tem que falar de física, a gente tem que falar de biologia, né? A gente está falando de organismos vivos, a gente fala de química, então é uma dinâmica muito complexa. E ela não é uma dinâmica simples, né? Ela é uma dinâmica que a gente tem pelo menos outros 3 grandes subsistemas dentro e que também são dinâmicos por si só, né? Nós temos o sistema clima, onde a gente tem a hidrosfera, biosfera, atmosfera, criosfera. A gente tem esse sistema clima que está assim, né, acima da superfície da Terra, mas que interage com essa superfície. Nós temos o sistema de placas tectônicas, que é o que nós vamos falar bastante hoje, que envolve nomes específicos aí, que a gente vai discutir daqui a pouco, como litosfera, astenosfera, manto profundo, manto superior. E nós temos o sistema também do geodínamo, né, que está lá nas profundezas, né, tem a ver aí com o núcleo interno e o núcleo externo da Terra. Muito importante por estabelecer o campo magnético da Terra, só que tem uma característica fundamental entre esses 3 subsistemas, né? Os 3 interagem entre si, eles não são dissociados
tá? Então, o sistema de placas tectônicas que nós vamos falar hoje, ele interage com o sistema clima, da mesma forma que o sistema do geodínamo, ele interage com o sistema de placas tectônicas, e ele tem, através do seu campo magnético, né, o campo magnético que ele gera, ele interfere também no sistema clima. Então, não são coisas dissociadas, a gente não pode dissociar os subsistemas da Terra. Todos eles são dinâmicos internamente e interagem numa dinâmica maior ainda. Bom, além disso, né, quando a gente pensa na Terra e todos esses sistemas interagindo, a gente sabe que, naturalmente, a Terra vai ter uma faceta mutante, né? Na verdade, várias facetas mutantes. O tempo todo ela está em transformação. E essa transformação, ela ocorre sempre na escala do tempo geológico, né? É uma escala que, no início, a gente tem muita dificuldade para compreender, afinal, a gente está falando de pelo menos 4,6 bilhões de anos, né? Que é a história da Terra. Então, para nós, humanos, que temos aí um tempo de vida médio entre 70 e 80 anos, a expectativa de vida pode até aumentar, mas quando a gente olha o tamanho, né, vamos dizer assim, do tempo de vida humano, ele é ínfimo perto do tempo geológico, perto aí da idade da Terra. Então, a gente está falando de uma história que é muito longa, né, e por isso Pessoal, acho que a Maria Eugênia caiu. Vamos aguardar um pouquinho. ...80 anos, estava vendo que no Japão estão vacinando pessoal acima de 110 anos. Pô, falei, caramba! Oi? Maria, sua internet deu uma caidinha aí, tem uns 20 segundos atrás. Parou aonde, Xixi? Uns 10 segundos atrás mesmo, você está falando da questão da nossa idade de 70, 80 anos, dificuldade de entender. Não, beleza. Então, voltando aqui rapidamente, então a gente tem uma dificuldade no início do curso, né, de entender o registro geológico, porque a gente está falando de um registro que evoluiu aí pelo menos há 4,6 bilhões de anos, né, enquanto a gente tem essa idade média aí de 80, 70 anos, né, uma diferença muito grande. E aí a gente tem dificuldade no início do curso mesmo de entender a dimensão desse tempo geológico, mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai compreendendo, né, a dimensão desse tempo. E aí, o que acontece, né? Por que isso é importante? Porque os fenômenos naturais que ocorreram, continuam ocorrendo e ocorrerão, a gente não consegue acompanhar eles completamente através dos nossos olhos, né? Exatamente por essa diferença de tempo que existe da vida humana e da história do planeta Terra, né? Só que a gente consegue observar determinadas coisas, a gente consegue observar que existem montanhas, né? Edificação de montanhas como os Andes. A gente sabe que é uma montanha que está sendo edificada, né? E a edificação de uma montanha como essa leva aí dezenas a centenas de milhões de anos, ou seja, a gente não vai conseguir acompanhar, né, em vida a história evolutiva completa desse sítio tectônico. Então, essa também é uma das razões pela qual a gente tem dificuldade, muitas vezes, de compreender essa dimensão do tempo geológico. No entanto, né, nós, seres humanos, somos dotados do que chamam de inteligência humana, né? Ou seja, a gente é capaz, através de um raciocínio geológico, recuperar essa história. Nós não vimos o que aconteceu há 500 milhões de anos atrás, mas através do raciocínio geológico, né, a gente consegue recuperar essa história. Mas aí vocês podem se perguntar, como que a gente recupera essa história da Terra, né? A gente tem vários caminhos para recuperar a história da Terra. A gente pode olhar para as rochas, olhar para as estruturas geológicas e olhar para os fósseis, né? A gente pode olhar assim, olha, quais são os processos que geram as rochas, por exemplo, que estão lá no pico do Itacolomi. E aí, através de datações, né, estabelecer os tempos
em que os processos geológicos levam para ocorrer, a gente consegue recontar essa história. Essa história muitas vezes está ligada a estruturas, né, como, por exemplo, aqui a falha de San Andreas, né, o que essa estrutura significa, né, em termos de tectônica de placas, em termos de história da Terra. Existem outras estruturas iguais? O que essas estruturas contam, né? E a gente também tem os fósseis, né, que, por exemplo, a gente tem um trilobita, existem muitos fósseis índices, né, ou seja, eles marcam tempos em que aquela forma de vida existiu. E aí a gente consegue, através disso, recuperar a história do planeta Terra, que nós não vimos, mas está registrada. E aí, só fazendo um adendo aqui, por isso que também é muito importante a gente entender que no universo da geologia a gente vai ter diversas disciplinas focadas em determinados elementos, né? Por exemplo, a gente tem disciplinas focadas só em rocha, disciplinas só focadas em estruturas, disciplinas focadas só em fósseis, entre outras. Mas a gente tem que ter sempre em mente que essas coisas se relacionam. Elas não ocorrem de maneira independente, elas são interdependentes. Então, é por isso que a gente tem também, né, que vocês são alunos do início de curso aí, já ter em mente que o conhecimento geológico ele é cumulativo, é necessário que a gente raciocine e faça essa dinâmica, né, de interagir, fazer com que essas matérias interajam e compreender como elas interagem para a gente construir o nosso raciocínio geológico e cada vez mais ter uma acurácia no nosso olhar geológico sobre a Terra, tá? Bom, e aí a gente tem, né, esse termo que vai vir aqui sobre nós o tempo todo, né, que são placas tectônicas. Tecton vem do grego, significa construir, tá? Então a gente está falando de fragmentos da litosfera, tá? Placas tectônicas são fragmentos da litosfera, e essa litosfera, ela é a camada mais externa do nosso planeta Terra, tá? Essa litosfera, o nome litos vem de pedra, né? E a gente está falando, então, da crosta continental e da crosta oceânica. Mas também estamos falando do manto superior da Terra. Então, a gente está falando de uma zona que tem uma espessura considerável, que não é constante, ela varia de acordo com a posição que nós estamos, mas que constitui a camada mais externa do nosso planeta e que vai formar aí o mosaico de placas tectônicas, né? São os fragmentos dessa litosfera interagindo das mais diversas formas, que nós vamos ver, que formam, então, essas placas tectônicas que nós vamos discutir ao longo aí da palestra. Além disso, a gente também fala muito sobre a atenosfera, né? Asthenes é outra palavra grega que significa sem força, ou seja, a gente está falando de um material rochoso que pertence ao manto, é aquilo que está imediatamente abaixo da litosfera, né? E por que eu estou falando desses elementos? Esses elementos aqui são importantes na interação das placas tectônicas, tá? Então, a gente tem o manto, e qual que é a diferença aqui entre o manto, né, e a astenosfera? O manto, ele é essencialmente sólido. A gente tende a achar que o manto é líquido, mas, na verdade, o manto, ele é essencialmente sólido. Localmente, ele pode apresentar pontos que estão fundidos, tá? Mas, no geral, essencialmente, o manto, ele é sólido. Só que na escala do tempo geológico, né, ele é um sólido que ele tem um comportamento dúctil, né? Ele se comporta como um sólido plástico. E é isso que vai permitir, junto com a astenosfera, né, essa capacidade de fluir lentamente ao longo do tempo. Essa capacidade de fluir lentamente, mesmo se tratando de um sólido, também vai permitir que a gente tenha a transferência do calor interno da Terra para a sua porção externa, né? Deixa eu só ver aqui. Bom, então,
como eu disse para vocês, a litosfera ela vai ter espessuras variáveis ao longo de toda a superfície terrestre. Essa espessura dela não é constante, mas ela também tem composição diferente, né? Então, a gente consegue dividir a litosfera no que nós chamamos de crosta oceânica e crosta continental. Essencialmente, de maneira simplificada, a gente está falando de duas composições distintas, tá? A crosta continental, ela tem uma composição que vocês vão ouvir muito ao longo do curso, né? Uma composição granítica, né? Mas, na verdade, não é que ela tem uma composição em sua totalidade granítica, mas se a gente pegar a média, né? A gente pode dizer que é uma composição granítica. Já a crosta oceânica, ela recebe... ela tem uma composição aí que tem uma média basáltica. O que isso aqui nos interessa? Granito e basalto são duas rochas distintas, né? O granito é uma rocha menos densa, então se a composição da crosta continental ela é essencialmente granítica, a gente está falando de uma crosta que é menos densa. E se a crosta oceânica ela tem uma composição média basáltica, e o basalto é denso, mais denso, então a crosta oceânica ela tem uma composição mais densa. E da onde que vem isso, né? Os basaltos, vocês vão aprender ao longo do curso, né, eles são rochas compostas por minerais, essencialmente ferro-magnesianos, né, são minerais mais densos também. Enquanto essa composição granítica, a gente está falando de mais quartzo, álcali-feldspato, a gente está falando de minerais também menos densos, né, e tudo isso vai refletir globalmente na densidade dessas crostas, né. E aí a gente precisa falar de outro termo importante, que é a isostasia, né? Que essa crosta, né, tanto a continental e a oceânica, está em equilíbrio dinâmico com o manto, né? Como que ocorre esse equilíbrio dinâmico? Elas são separadas aí pela discordância de Morowitch, né? Vocês vão aprender muito sobre ela ao longo do curso também. E como que ocorre, né, esse equilíbrio? A gente tem que pensar em processo isostático, né? E o processo isostático de equilíbrio entre o manto superior e a crosta, tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica, ela é equalizada aqui lateralmente, né? Considerando que a crosta oceânica é menos espessa do que a crosta continental, essa diferença aqui, ela vai ser equalizada exatamente pelo fluxo das rochas no manto, porque a gente tem que lembrar que, embora ele seja sólido, ele, ao longo do tempo geológico, aí, ele tem um comportamento dúctil. E esse processo aqui, ele é um processo muito análogo à isostasia em icebergs, né? Quando a gente olha para os icebergs, na posição de equilíbrio, né, a gente tem apenas 10% do volume do iceberg emergindo da linha de água, né? Os outros 90% estão ali numa grande cunha submersa. E a gente pode pensar o mesmo, tá? Para a crosta continental, por exemplo, onde a gente tem regiões muito espessas, né, já em superfície, é porque existe também uma raiz liciálica profunda, né, ajustando esse equilíbrio isostático. E aí a espessura da crosta oceânica e da crosta continental, elas são interdependentes, tá? Embora exista aqui uma diferença significativa de espessura, elas são interdependentes, e aí essa pressão exercida aqui por seus pesos, né, distintos, ela vai ser equalizada lateralmente, na porção inferior aqui, que é o manto, por esse fluxo plástico, tá? Bom, e eu disse para vocês também que o planeta está em constante mudança, né? Ele está em constante metamorfose, e essa metamorfose do planeta, ela se dá através desse movimento global das placas tectônicas, né? Só que esse é um movimento que ele se dá em taxas de centímetros por ano. Só que esses centímetros por ano, considerado o tempo geológico, a gente está falando aí de que a Terra tem pelo menos 4,6 bilhões de anos, então a gente tem resultados grandiosos. Ao longo de muitos anos geológicos, esses centímetros, né, se transformam em resultados grandiosos, como, por exemplo, a construção aí da cadeia montanhosa dos Himalaias, né?
Isso é resposta a um processo tectônico que levou milhões de anos para ser construído, mas, passado esse tempo, o resultado foi grandioso. Só que, para chegar nessa teoria de placas tectônicas, foi necessário edificá-la ao longo de séculos, tá? Para hoje, sim, ela ser um paradigma extremamente importante para nós geólogos. Ele é um paradigma complexo, a gente não vai adentrar a complexidade desse paradigma hoje, mas a gente vai observar alguns pontos chaves. Só que, cientificamente, né, embora ele seja um paradigma muito complexo, ele consegue explicar a dinâmica da Terra, né? E ele também é muito embasado, esse paradigma, na dinâmica interna da Terra. E isso já nos diz muito sobre o porquê que essa teoria levou tanto tempo, né? Esse paradigma levou tanto tempo para ser construído, né? Porque imagina alguns séculos atrás a quantidade de informação que a gente tinha do interior da Terra. Isso não era significativo, né? Isso vem muito com o boom das tecnologias que nos permitem investigar cada vez mais o que os olhos, né, não nos permite ver aqui em superfície. Bom, e dentro desse paradigma existe um legado muito importante, que é o legado de Wegener, né? Que é esse cara aqui, Alfred Wegener, que nasceu em 1880, morreu em 1930, e deixou um legado muito importante para nós, e que no futuro, né, edificou essa teoria de tectônica de placas, que é a deriva continental. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre como que essa teoria surgiu, né, os pormenores dela. Isso vocês conseguem ler com calma em um livro base muito importante para nós, que é o Para Entender a Terra, e que vocês conseguem acessar virtualmente no minha UFOP, né, na biblioteca digital da UFOP, Para Entender a Terra, está lá disponível, e tem um capítulo especial falando sobre a deriva continental, e aí vocês podem ler esse capítulo, inclusive eu sugiro a leitura dele e a releitura dele ao longo da vida acadêmica de vocês, e lá tem os detalhes de como Wegener edificou a sua teoria e os problemas que ele encontrou. Mas Wegener, né, falando aqui rapidamente, ele era um climatologista, um geógrafo e um astrônomo. Ele faleceu num acidente durante uma das suas expedições de campo na Groenlândia, né, uma expedição científica na Groenlândia, e ele falou uma coisa, entre as diversas coisas que ele disse, tem uma aqui que é muito importante para nós, né? Ele disse o seguinte: em um passado remoto da Terra havia apenas um continente chamado Pangeia, que mais tarde se fraturou, formando os continentes atuais, né? Qual que é o legado de Wegener, né? Ele propôs de maneira muito sagaz a ideia de que os continentes, na verdade, eram massas continentais, e essas massas continentais, elas poderiam ser juntadas em enormes pedaços. E aí ele faz uma analogia como se fosse pedaços de uma louça quebrada, e você começa a reencaixar. Então, a partir dessa visão e dessa ideia de Wegener, né, a Terra não poderia ser algo estático, né, mas sim verdadeiras barcas rochosas, como ele chamou, que se movimentavam. Ele baseou o seu conhecimento para falar sobre deriva continental em evidências paleoclimáticas, morfológicas, geológicas, paleontológicas, entre outras, só que a sua teoria se esbarrava muito num problema. Qual que era o problema? Ele explicava, mas isso era refutado por outros cientistas, principalmente pelos físicos da época, como que essas grandes massas de terra seriam capazes de se mover, né? Então, para os físicos da época, a teoria dele era facilmente contestável, facilmente refutável, pela ausência de um mecanismo eficaz e factível, do ponto de vista físico e também matemático, que fosse capaz de explicar essa movimentação de terra, né? Então, nessa época, ele propôs algo muito grandioso, mas ele era visto como um geopoeta. Isso que nós chamamos de memes hoje, né? A comunidade científica reagiu lá naquela época a ele com vários memes.
né? Tem até um interessante, né? Que tem dinossauros separados assim, e dando tchau um para o outro, e ele sendo literalmente zoado porque ele não conseguia explicar essa teoria dele. Mas veja, quando de repente, e isso não somente na geologia, nós temos um salto teórico muito grande, geralmente há uma resistência muito grande da ciência. E isso não é por maldade, por má fé, não. Isso é porque, geralmente, a ciência ela realmente é construída passo a passo. Então, quando chegam saltos teóricos muito grandes, num intervalo de tempo muito pequeno, é normal haver resistência. E aí, como Wegener não conseguia explicar um mecanismo que fosse capaz, né, de separar essas massas continentais, bem como aglutiná-las, ele sofreu bastante resistência, né? Por exemplo, ele chegou a falar que a atração gravitacional entre a Terra e a Lua seria capaz de mover essas grandes massas. Ele chegou a fazer um cálculo em que essas massas se distanciariam a uma taxa de 250 centímetros por ano, e a gente sabe que isso é uma taxa extremamente elevada, mas hoje a gente sabe disso, né? Hoje a gente sabe que essa taxa existe, que realmente há deriva continental, mas não pelos mecanismos que ele tentou explicar. E aí ele propôs, né, que a Terra estava unida num único supercontinente, Pangeia, dividida entre Laurásia e Gondwana, né? Embora hoje essa configuração de Pangeia seja atribuída ao Doutoar, né? Eles falam que antes do Wegener, Doutoar já havia dito que a Terra foi formada por 2 supercontinentes, né? Laurásia e Gondwana. Laurásia mais a norte, né? O nome vem de Laurente, que era uma parte entre o que seria o Canadá e a Ásia, constituída pelos blocos da América do Norte, Groenlândia, Europa e Ásia. E por Gondwana, né? Gondwana vem de Gonds, uma tribo antiga do norte da Índia, constituída aí por América do Sul, Antártica, África, Madagascar, Índia e Austrália. Esses 2 supercontinentes estavam separados pelo Paleoceano de Tétis, né? Tá aqui. Tétis é literalmente da deusa grega do mar, né? E esse Oceano de Tétis seria aqui o predecessor, né? Predecessor do mar Mediterrâneo. E também pelo Pantalassa, né? Que literalmente significa todos os mares. Então, a gente teria um supercontinente, formado aqui por 2 supercontinentes, na verdade, cercado por um grande oceano. Só que aí, ninguém acreditou nisso, né? Até que, com o boom de conhecimentos derivados da Segunda Guerra Mundial, principalmente pela batimetria e magnetometria do assoalho oceânico, as coisas começaram a mudar. Só que aqui, Wegener já tinha morrido, e com ele, né, um legado ficou adormecido, que seria o legado da deriva continental. Aí essa mulher aqui, Mary Tarp, ela pegou todos esses dados, né, do mapeamento do assoalho oceânico durante a Segunda Guerra Mundial e desenhou, né, elaborou aqui talvez um dos mapas mais importantes do mundo geológico, né, que é o mapa principalmente do assoalho oceânico, e que ela, diferente do que se pensava, né, ela percebeu que o assoalho oceânico não era monótono. Existiam verdadeiras cadeias montanhosas e diversas estruturas, e ela compilou tudo isso, montando aí um dos mapas mais importantes da geologia, tão importante quanto o próprio legado de Wegener, que é esse mapa aqui, e que mostra verdadeiras cadeias montanhosas nos oceanos, né, cercado por diversas estruturas, mostrando que não havia uma monotonia nesse assoalho oceânico. Aqui dando um zoom, né, na Mesoatlântica, mostrando aqui verdadeira, muito similar, né, a espinhas, né, dorsais, separados por estruturas aqui. Então, tudo isso tinha um significado, tinha uma razão de ser, somado com outras descobertas por vários outros cientistas, né, como o espalhamento do assoalho oceânico, a idade do assoalho oceânico, a descoberta das células de convecção,
o cenário se mostrou completo, né? E aí, com esse boom de conhecimentos e a soma de tudo aquilo, foi possível constituir aí o mosaico de placas tectônicas. E aí, Wegener é então reconhecido anos após a sua morte, né? Existe o Instituto Alfred Wegener de Marinha Polar, de pesquisa de Marinha Polar, em homenagem a Wegener. Existe a medalha de honra de Alfred Wegener, da União Europeia de Geociências. Existem vários selos, né? Isso é muito comum na Europa, vários selos em homenagem a Wegener, uma cratera na Lua, uma cratera em Marte, e na Groenlândia, no local de seu falecimento, é denominado Península de Wegener, né? Ou seja, anos após a sua morte, o até então geopoeta mostrou a importância do seu legado aí ao longo da história, né? Então, realmente houve um salto teórico. Wegener trouxe um salto teórico-científico muito importante que edificou para nós a teoria de tectônica de placas. A teoria de tectônica de placas também culmina numa importante definição para nós, que é o ciclo de Wilson, em que ele diz que outros supercontinentes existiram e outros existirão através de um ciclo contínuo, em que uma grande massa continental ela é fragmentada, né, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, uma nova bacia oceânica é aberta, essas massas continentais entram em deriva, até que, vamos só esperar o vídeo passar aqui, tá? À medida que elas estão em deriva aqui, elas ou vão se encontrar com outras massas continentais, ou esses oceanos, né, vão ser fechados, essas bacias oceânicas vão ser fechadas, e essas massas continentais irão se aproximar no próprio processo que a gente vai falar daqui a pouco de subducção, cadeias montanhosas vão se formar, né? Aqui no caso de uma subducção oceano com continente, e a gente pode ter, então, um oceano inteiro consumido e massas continentais colidirem, formando, por exemplo, a cadeia dos Himalaias. E essa história é cíclica, né? Depois que um supercontinente é formado, ele pode, depois, com o tempo, ser novamente fragmentado, dando aí uma ciclicidade à história da Terra, porém, em cada tempo com suas nuances, né, e suas características específicas. Bom, agora vamos falar, antes da gente abrir o Google Earth, sobre os tipos de placa e seus limites, tá? A gente tem basicamente 3 limites que nos são importantes aqui. Os limites divergentes, quando a gente tem placas, né, a gente tem massas continentais, crosta continental, crosta oceânica se afastando, né, divergindo, num movimento de divergência. A gente tem limites convergentes, quando essas massas convergem uma contra a outra, a gente pode ter limite convergente oceano com oceano, continental com continental, mas também podemos ter oceânico com continental. A gente tem os limites transformantes, também conhecidos como conservativos, quando a gente tem a interação lateral, né, entre essas placas. E a gente também tem hotspots, que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Rapidamente, vou passar por cada tipo de limite aqui, tá, pessoal? No limite divergente, ele é muito importante para a gente, porque é a partir dele que a litosfera é fragmentada e novos oceanos surgem, tá? A gente pode dizer que o limite divergente, ele passa por 3 etapas, né? Por exemplo, se a gente tiver a crosta continental aqui, essa crosta, ou a crosta oceânica aqui, né? Essa crosta continental, ela vai ser fragmentada, formando bacias que nós denominamos como bacias do tipo rift. Essa quebra da litosfera vai ter magmatismo associado, que vai dar uma assinatura a esse ambiente, tá? Rochas não ocorrem por acaso na natureza, rochas são sempre, elas se formam sempre em respostas aos processos geológicos. Então, cada sítio tectônico tem um conjunto de litotipos, de tipos de rochas que o caracterizam bem. Depois, se essa quebra continua, a gente passa pela fase transicional, em que a gente tem aqui o início, né, de um oceano restrito,
a gente tem derrames basálticos, a gente tem formação de evaporitos, né? Que o mar ele ainda é raso, então ele tem uma taxa de evaporação muito alta, e esses sais se precipitam, formando evaporitos, e à medida que isso evolui, isso entra na fase drift, né? Que as massas já se afastaram consideravelmente, formando também um sítio tectônico que nós chamamos de margem passiva, vocês vão aprender isso lá na frente, e ocorrem também aqui magmatismos intraplaca, né? Sempre as rochas ocorrendo em resposta a esses processos. Um exemplo de limite divergente muito bonito que a gente tem hoje em dia é o Rift do Leste Africano, né? Está aqui o Rift do Leste Africano. Há um grupo, né, de geocientistas que já dividem essa porção aqui numa subplaca chamada placa da Somália, ou seja, se isso continuar evoluindo, como a gente pode observar nesse canto direito aqui, essa porção da África vai se separar, né, da leste da África vai se separar completamente, embora a gente esteja aqui na fase Rift, é o que tudo indica, né, uma nova bacia oceânica vai se formar e evoluir para um oceano maduro, né, ou adulto, separando aqui essa placa. E aí é muito interessante, né, porque logo aqui acima vocês vão aprender que rifts eles tendem a ocorrer em 3 braços, né, aqui em cima a gente tem o Mar Vermelho como um desses braços, e aqui em cima a gente tem uma falha transformante, né, uma falha para acomodar essa deformação causada por essa separação aqui entre a África e a Península Arábica, né, que coincide ali com a cidade da Jordânia, e muitas vezes, né, com tremores de terra associados, destruindo aí completamente a arquitetura local. Outro tipo de limite é o convergente. No limite convergente, a gente pode ter 3 tipos de interação. A gente pode ter crosta oceânica interagindo com crosta continental, por exemplo, os Andes, né? A gente tem aqui a crosta oceânica subductando, indo para baixo da crosta continental, edificando aqui uma cadeia montanhosa, né, de montanhas litorâneas, porque a gente está ao lado do mar, e ele vai ter um magmatismo, olha só que interessante, chamado de intermediário, conhecido também na literatura como andesítico, em função dos Andes, mas porque, como eu disse para vocês lá no início, né, nós temos aqui uma crosta oceânica, que eu disse para vocês que tem uma composição média mais basáltica, mais ferromagnesiana, interagindo com a crosta continental, que tem uma composição média mais granítica, né? Então, se eu pego 2 materiais distintos aqui, né, vamos pensar a título de comparação em 2 extremos, e eu mesclo esses 2, o produto que eu vou ter é um produto intermediário, né? Vou ter um ponto médio ali, uma mediana, e por isso que esse magmatismo é chamado de intermediário, ou andesítico, porque um exemplo de onde ele ocorre é a cadeia andina, né? Onde a gente tem exatamente esse tipo de interação. Mas a gente pode ter a interação da crosta oceânica com a crosta oceânica, né, formando arcos de ilhas vulcânicos, né? Um exemplo que a gente conhece, né, que tá vendo, a gente tem a crosta oceânica subductando a própria crosta oceânica, geralmente a crosta oceânica mais velha é a que subducta, porque ela está mais densa, está mais fria, né? Então ela que vai subductar. Um exemplo que a gente tem disso é a região do Japão. Na região do Japão ainda é uma região bastante interessante, em que a gente tem o encontro entre 3 placas tectônicas, né? A placa eurasiana com a placa da Filipinas e a placa do Pacífico, né? Ele está bem uma junção tríplice de placas tectônicas. Isso também quando a gente tem subducção de zona de crosta oceânica com crosta oceânica, a gente vai gerar fossas muito profundas, não à toa as fossas das Marianas estão aqui, e também a gente vai ter bastante atividade tectônica, né, como terremotos, né, por exemplo, os terremotos que geram grandes tsunamis aqui e geram desastres naturais nesses países. Mas a gente pode ter interação também de crosta continental com crosta continental, que vai erguer altíssimas montanhas continentais,
que tem vulcanismo, magmatismo associado, né, vulcanismo ativo. E quando a gente tem a interação continente com continente, significa que houve o consumo total de um oceano, né? Então, se a gente olhar essa GIF aqui, por exemplo, antes de olhar ela, a Índia, por exemplo, né, ela saiu lá do sul, né, do que hoje seria o sul, e caminhou até encontrar a placa eurasiática, colidindo, né, consumindo todo esse oceano que tinha aqui, toda essa crosta oceânica que tinha aqui, e aí causar a colisão entre duas massas e edificar, por exemplo, os Himalaias, né? Então, nessa GIF aqui, a gente vê exatamente isso, ela saindo lá do sul, mais ou menos de próximo da Austrália, né? Deixa eu dar play aqui de novo, e colidindo lá com a Eurasiática, edificando para a gente os Andes, consumindo completamente um oceano aqui. Então, é por isso que lá no alto, a gente encontra fósseis marinhos, né? Lá no alto dos Himalaias, a gente encontra fósseis de ambiente oceânico, porque, na verdade, a gente teve aqui, né, o consumo, desculpa, deixa eu voltar aqui, o consumo de uma bacia completa, de uma bacia oceânica e uma interação aqui entre duas massas continentais. Então, essas lascas foram alçadas aí a altitudes consideráveis dentro do continente. E a gente tem registro disso pelo mundo também, né? Os próprios Himalaias, os Alpes, a cadeia andina e as rochosas nos Estados Unidos, registrando para a gente aí como registros antigos e novos no mundo essa interação convergente entre placas tectônicas. Falando rapidamente sobre o limite conservativo e transformante, para a gente ter, para que consigamos, né, esse processamento tridimensional, num cartoon tridimensional dessas placas tectônicas sobre um geóide, né, a Terra ela é mais ou menos esférica, na verdade ela recebe esse nome de geóide, para que a gente consiga ter esse processamento entre limites convergentes, limites divergentes ao longo dessa superfície esférica, mais ou menos esféricas, é necessário limites que conservem, né, que transformem esses movimentos, formando aí, então, os limites transformantes, né, que é muito bem caracterizado por essas falhas escalonadas aqui entre si, né, muito bem observadas nas dorsais mesoceânicas e que servem para acomodar esse movimento relativo entre as placas, né. Então, a gente, aqui, ó, um exemplo, né, a gente tem dois segmentos divergentes abrindo aqui, sendo acomodados lateralmente por um limite transformante. Um exemplo disso é a estrutura mais cinematográfica do mundo geológico, é a falha hollywoodiana de San Andreas, né? Se a gente observar nesse mapinha aqui, a gente tem a placa Juan de Fuca sendo consumido aqui numa zona de subducção. Estamos vivendo, inclusive, os momentos finais dessa placa, ela em breve, talvez nós não estejamos vivos para ver, provavelmente não estaremos, mas ela será completamente subductada, completamente consumida, né, pequenininha que tem aqui na costa oeste dos Estados Unidos, e aí, acomodando lateralmente essa subducção, nós temos um limite transformante, que neste ponto aqui ele vai adentrar ao continente, né, formando aí uma falha importante, que é a falha de San Andreas, né, que é a expressão em continente de um limite transformante, né, que adentrou aqui a zona do continente. Outros pontos especiais no mosaico de placas tectônicas que eu não poderia deixar de falar para vocês é quando nós temos um encontro tríplice entre placas tectônicas, né, ou seja, a gente tem um encontro entre três placas tectônicas, onde é o ponto onde elas se interceptam, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o encontro entre a placa da Índia, da África e da Antártica, mas na própria Juan de Fuca, né, nós temos dois pontos tríplices aqui, onde a placa da América do Norte, do Pacífico e a própria Juan de Fuca se encontram aqui, né, geralmente com limites transformantes associados. E, por fim, outro ponto especial dentro do mosaico de placas tectônicas, que são os hotspots, né? Os hotspots são importantes magmatismos que ocorrem
intraplaca, eles não estão num limite tectônico, tá? Eles ocorrem no interior, né, de uma placa tectônica e são uma manifestação de plumas mantélicas, né, que ascendem ali do manto mesmo, interagem com a litosfera. E aí a gente tem uma questão muito importante porque elas se tratam de pontos estacionários. A pluma é um ponto estacionário, a placa não. Então nós temos a formação aqui dessas plumas que vão atravessar, né, essa litosfera através da fusão, e aí, como a gente tem uma diferença de densidade, o magma ele é menos denso do que a crosta, ele procura a superfície, né, formando vulcões, né, ilhas de vulcões. Só que a pluma é estacionária, mas a placa tectônica não. Então, à medida que ela vai se movimentando, esse vulcão se torna inativo e um novo vulcão é edificado, né? Uma nova ilha de vulcão é edificado e assim por diante, né? A gente tem um exemplo fantástico disso no mundo, que são as ilhas do Havaí, né? Então, olha só, a pluma aqui como um ponto estacionário, formando esses vulcões, visto que a placa não é estática, ela se movimenta, né, porque ela flui aqui sobre a astenosfera, e aí, à medida que esse vulcão se afasta dessa pluma estacionária, ele se torna inativo, e eles ainda são capazes de registrar a mudança da direção de movimento dessa placa tectônica. Veja, nesse caso aqui, a placa mudou de direção, então o traço, né, dessas ilhas de vulcões vai mostrando para a gente aí a mudança da direção de movimentação da placa e também a própria idade, né? E através, porque veja, se eu datar as rochas que se formaram aqui nesse primeiro vulcão, depois nesse segundo, terceiro e assim por diante, eu consigo dizer qual que é a taxa de velocidade com que essa placa se move. E analisando o alinhamento destes, né, eu consigo dizer se houve mudança na direção na mudança de direção dessa placa, que é exatamente o que ocorre no Havaí. E, diferentemente do que a gente pensa, nós temos diversos hotspots espalhados ao longo do mosaico de placas tectônicas, tá? Yellowstone é um hotspot, a gente tem aqui Trindade, que é um hotspot, o Monte Santa Helena é um hotspot, e assim por diante. Debaixo ali do Rift do Leste Africano, a gente tem um hotspot, né? Vocês vão aprender lá em geotectônica que é um rift ativo, né? O que explica também a existência não só dessa pluma, mas o inverso, né? Explica a existência desse rift, tá? E, para a gente finalizar aqui, antes da gente ir para o mosaico de placas tectônicas no Google Earth, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui, que é um vídeo que também é uma grande evidência importante, né, para a existência de placas tectônicas, que é onde ocorrem, né, deixa eu só ver aqui se deu uma travada aqui. Aí. Esse é uma animação que foi feita mostrando ao longo do ano de 2014, a ocorrência de terremotos ao longo do globo terrestre, né? Todos esses pontos brilhando aí são pontos em que foram ocorrendo terremotos, né? Foram registrados, a gente consegue ver aqui os dias passando, né? Assim como as horas. Aqui a gente tem uma escala de cores para a profundidade em que esses terremotos ocorreram. E aí a gente vai observando o quê, né? Toda vez que piscar aí que um terremoto ocorreu, a bolinha vai ficando lá, né? O ponto vai ficando lá, e o que a gente começa a observar é que esses terremotos, eles ocorrem em zonas específicas, né? Eles tendem a se concentrar em zonas específicas. Vamos observar isso aqui, que é uma região, né? As Ilhas Aleutas, a gente vai observar isso aqui lá no Google Earth, olha só que interessante. Aqui, né, por todo o limite da costa do Pacífico, a gente vai observando aí sistematicamente a existência
desses tremores de terra. Quando a gente olha essa imagem aqui, nos chama a atenção um contraste de azul, né? Aqui a gente tem um azul mais claro, um azul mais escuro, e ao longo do limite, né, entre essas duas cores, a gente vai observando aí cada vez mais a ocorrência desses tremores de terra. Se a gente relembrar, não apenas da geologia geral, né, que vocês verão, mas de coisas que vocês viram lá também, imagino eu, dentro do ensino médio, se não viram, já ouviram falar sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, né, que é toda essa região aqui onde a gente tem a ocorrência de vulcanismo, mas veja, a gente também tem a ocorrência de muitos e muitos tremores de terra, né, de terremotos. Por quê? Porque essas são áreas tectonicamente ativas que ocorrem exatamente no limite entre placas tectônicas. Claro que a gente vai observar tremores, né, em regiões que não estão exatamente nesses limites de placas tectônicas, vão ocorrer aí no interior das placas tectônicas, mas a grande maioria se concentra nesses limites, tá bom? Então agora, né, dito tudo isso, essa longa, peço até desculpa aí, mas para essa longa base de termos, a gente vai olhar esses lugares espetaculares do planeta Terra e da tectônica de placas via Google Earth, tá? Acabei me estendendo um pouquinho mais, mas eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês, que é o Google Earth. E aí, pessoal, tudo que vocês quiserem tirar de dúvidas, discutir mais, pode me mandar e-mail, tá? Não tem problema nenhum. Então, essa aqui que é a interface, né, do Google Earth. Ela é uma interface bastante intuitiva, tá, pessoal? Aqui a gente consegue sempre centrar o norte. Com o mouse, se a gente estiver usando o mouse, a gente dá zoom, tira zoom, segura com o botão esquerdo, a gente move aí por todo o planeta. E eu vou começar aqui com vocês, fazendo duas visadas que eu acho interessante, né? Talvez meu Google Earth falhou aqui um pouquinho, porque teve uma hora que a conexão caiu. Mas aqui a gente está olhando para a Antártica, né? Que seria aí o nosso polo inferior, né? Do nosso hemisfério sul. Quando a gente olha a Terra por esse ponto de vista, a gente tem a sensação, e que é uma sensação real, né? Que grande parte da Terra, na verdade, é constituída por água, né? Por oceanos aqui. A gente tem uma visão muito bonita, inclusive, desse mar de água aí, que é a Terra. Mas se a gente muda para o outro polo, que é o Polo Norte, né? A gente estaria aqui mais ou menos na Groenlândia. Deixa eu tirar um pouco de zoom aqui. E a gente começa a observar todos os continentes que hoje existem, né? Vamos pegar aqui, ó, da ponta aqui da América do Sul, e a gente vem subindo, a gente vai passando aqui pela América do Norte, adentra a Europa, África, vem aqui para o lado de cá, para a Ásia. O que a gente vai observar? A gente vai observar como se a gente estivesse num supercontinente, né? E talvez a gente esteja e ainda não saiba que estamos, né? Então é bem interessante, porque quando a gente olha essas porções azuis mais claras que eu disse para vocês aqui, a gente está dentro da plataforma continental, né? E esse azul aqui mais escuro, a gente está dentro da plataforma oceânica, né? Então, se a gente vê aqui, na verdade, está linkado. Então, é bem interessante isso. Mas, vamos voltar aqui para os limites. Vamos começar aqui pela América do Sul. Quando a gente olha aqui, né, na porção... deixa eu só centrar o norte aqui. Isso. Quando a gente olha aqui na porção oeste, né, da América do Sul, desde a América Central aqui, a gente vai ver um grande sulco aqui, né? Bem azul mesmo, um azul mais intenso aqui. É porque, na verdade, aqui a gente tem exatamente o limite que eu estava falando com vocês, entre uma crosta oceânica interagindo com uma crosta continental e formando marcando aqui para a gente, né, o limite entre as duas numa zona de subducção. Zona de subducção essa que vai ser responsável, interação essa que vai ser responsável pela edificação aqui
da cadeia dos Andes, aí relembrando lá que dá aquele nome para a gente de rochas andesíticas, rochas intermediárias, né, onde a gente tem a interação entre dois mundos de rochas, né, litológicos distintos aqui, então gerando uma composição média, gerando essas rochas andesíticas, intermediárias aí. De maneira muito interessante também, se a gente começar a olhar os Andes aqui, a gente vai encontrar mineralizações associadas a esse processo aqui, né? A gente tem mineralizações aí de cobre, de prata, que ocorre aqui ao longo desse arco montanhoso aqui, e que tem tudo a ver com esse processo tectônico que ocorre aqui, que tem tudo a ver com essa interação tectônica que ocorre aqui, tá? A gente pode ir lá, né? Deixa eu dar o zoom aqui, eu já deixei os pontos para facilitar. A gente pode ir lá no Rift do leste africano, aquilo que a gente estava vendo em mapas. Olha só que interessante, né? A gente tem o Mar Vermelho aqui, né? A gente tem aqui a região da Jordânia, de Jerusalém, onde eu disse para vocês que a gente tem tremores de terra que destroem essas cidades aqui, acaba com os monumentos antigos. Quando a gente sai aqui, né, a gente vê o desenhozinho aqui de uma cadeia meso-oceânica, onde a gente tem aqui bem os limites divergentes e os limites transformantes, e aqui a gente tem, olha só, todos esses lagos, deixa eu só tirar esses limites aqui, para facilitar a nossa visualização. A gente tem aqui, né, esses lagos aqui, que na verdade é onde exatamente ocorre o Rift do leste africano, e se a gente observar aqui, né, a gente tem a Somália aqui, né, nessa região, que é exatamente dar nome a essa placa nova, né, essa placa nova tectônica que está surgindo aí no leste da África. Então, vocês podem viajar até lá e observar de perto essas feições, né, observar de perto. À medida que a gente for dando zoom, tá, pessoal, a gente vai ver até vulcões mesmo, porque a gente tem manifestações magmáticas nessas regiões em resposta a esses processos geológicos, então a gente observa mesmo essas feições vulcânicas. A gente pode ir para a própria dorsal mesoatlântica, né, que a Mary Tarp desenhou de maneira tão fantástica aí durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando todos os subsídios, né, para que evoluiriam para comprovar a teoria de tectônica de placas do Wegener. Então, se a gente der muito zoom, vai ficar um pouco difícil de ver, mas olha só, a gente vê aqui os limites divergentes escalonados pelas falhas transformantes, pelos limites transformantes, né, que permite esse processamento tridimensional ao longo dessa superfície mais ou menos esférica, né, que é a Terra. Deixa eu dar um zoom aqui. A gente pode ir para a Islândia, né, onde a gente vai ter a dorsal mesoceânica. Deixa eu tirar o zoom aqui e marcar ela aqui, ó. A gente vai ter a dorsal mesoceânica aflorando, né, essa dorsal aqui oceânica aflorando aqui na Islândia. Então, se vocês um dia visitarem lá, vocês conseguem ver pessoalmente a dorsal mesoceânica. A gente pode nadar entre placas, né, igual o Lucas colocou aí. A gente pode ir, por enquanto assim, eu estou mostrando para vocês que o Google Earth permite, né, principalmente em tempos de pandemia, a gente ir em diversos lugares aí ao redor do mundo. A gente tem aqui as Ilhas Aleutas, né, marcando uma zona de subducção aqui. E a gente viu, né, que as Ilhas Aleutas, no ano de 2014, aí, apresentou um volume significativo de terremotos, né, em função dessa resposta tectônica de interação aqui entre essas duas placas, né? E aí, quando a gente vai dando zoom nas Ilhas Aleutas, o que a gente observa, né? Deixa eu ver aqui se a internet irá nos ajudar, mas a gente vai observar diversos vulcões aí, né, ao longo das Ilhas Aleutas, né, formando esse arco vulcânico aí, ó, ao longo de todas elas, né, as Ilhas Aleutas inteiras aí, marcada por esses vulcões. E bem próximo às Ilhas Aleutas, nós temos aqui, né, montes submarinos aqui, ao longo dessa reta, que quando chega nesse ponto aqui,
ela inflete, né, e forma essa outra linha de montes submarinos aqui, ó, e que, de repente, afloram aqui no que nós conhecemos como Havaí. É exatamente aquela historinha que eu estava contando para vocês ao longo do vídeo que estava se passando, né? Então, o Havaí, ele representa um hotspot, e essa mudança aqui, ó, que a gente observa na direção de alinhamento dos vulcões mais antigos, né? Claro que os mais antigos vão se tornando mais submersos, né? Vão se tornando, aliás, submersos, e os mais novos não. Mas quando a gente olha essa inflexão aqui, a gente vê a mudança na direção da placa. Antes ela se movia assim, agora ela está se movendo assim. E o registro disso através das ilhas do Havaí, nesses hotspots, né? A gente pode ir lá para o Japão também, né, no Google Earth, observar exatamente que o Japão está na junção tríplice aí, entre três placas tectônicas. Aqui a gente tem, deixa eu marcar aqui, a gente tem aqui esse azul mais forte, né, mostrando porções mais profundas. Não à toa as fossas marianas estão aqui, né? Isso aqui são as fossas marianas, esses pontos mais profundos aí da superfície terrestre, onde a gente tem a subducção entre duas crostas oceânicas, e o Japão aqui numa zona tríplice, e por isso muito atingido, constantemente atingidos aí por grandes tremores de terras, né? Bem próximo aqui, porque no Google Earth tudo é próximo, né, gente? Bem próximo aqui a gente tem os Himalaias, né? Essa cadeia montanhosa extremamente alta, né? Os pontos mais altos da superfície terrestre se encontram aí, e logo atrás dessa cadeia montanhosa a gente tem um grande platô, que é o platô tibetano, né? São essas zonas, essas planícies muito altas, logo atrás aí de cadeias montanhosas, né? A Índia saiu lá de perto da Austrália, caminhou, colidiu aqui com a placa eurasiática, formando essa cadeia montanhosa. E aí é muito interessante, se a gente começar a dar zoom aqui, a gente vê muita informação geológica fantástica, a gente vê zonas dobradas, vocês vão aprender sobre as estruturas geológicas mais à frente no curso, né? Mas tudo isso em resposta a processos geológicos, né? Todas essas rochas que se formam aqui, a colocação desses fósseis em altíssimas altitudes, né? Em elevadas altitudes, a ocorrência dessas zonas dobradas, todos esses tipos de interações aí ocorrem sempre em resposta aos processos geológicos. A gente também tem, num limite transformante aqui, né, a falha geológica mais hollywoodiana que existe, né, que é a falha de San Andreas, que vai adentrar aqui o continente na costa oeste dos Estados Unidos, mostrando aqui os momentos, e também interagindo aqui, né, bem próximo aos momentos finais, olha aqui o desenho dela, da placa Juan de Fuca. A gente tem uma subducção aqui, e Juan de Fuca está, né, que é uma microplaca que a gente tem aqui, está com seus dias contados, né, vamos dizer assim, ela vai terminar de ser subductada aqui. Outro lugar que a gente pode ir é o Pico do Fogo, né, aqui na costa oeste. Deixa eu botar o norte aqui, tirar um pouquinho de zoom. Aqui na costa oeste da África, né, o Pico do Fogo é um hotspot, tá? Vou dar um zoom aqui, vou esperar Deixa eu ver se o Google vai carregar, porque minha internet falhou e acabei perdendo o que já estava carregado. Mas a gente vai ver ilhas, né, vulcõezinhos aqui também, formados por esses hotspots. Deixa eu ver se vai carregar a imagem. Falhou um pouco aqui a internet, mas como eu vou mandar o arquivo para vocês, pessoal, vocês conseguem ver, tá? E um lugar que a gente pode ir também, na Indonésia, né? Onde a gente teve aqueles tsunamis terríveis, mas quando a gente olha aqui, né? Vou até colocar aqui para vocês as demarcações de lugares, né? A gente tem aqui a Indonésia, né? A ilha de Java, Jacarta, a Sumatra, né? Onde a gente teve tsunamis terríveis aí, que matou uma quantidade significativa de pessoas,
desalojou várias outras, né? Quando a gente olha, a gente está aqui também num limite entre placas, num limite tectônico muito próximo a um limite tectônico, muito próximo a uma área de ocorrência desses tremores de terra que podem, né, quando ocorrem no oceano, desencadear esses grandes tsunamis mesmo, tá? Um outro ponto interessante que eu gosto de mostrar também é o Vesúvio, né? Deixa eu ir aqui no Vesúvio. A gente pode ver aqui, ó, a cratera do Vesúvio, é muito legal de ver, a gente vê com uma qualidade ótima, né, no Google Earth. O Google Earth permite, tá, pessoal, a gente rotacionar ele e ver detalhes da topografia. Olha só, a gente segura aqui com esse botão intermediário, né, o scroll look aqui, a gente consegue girar a imagem e ver, né, informações sobre a topografia também. Então a gente tem aqui o Monte Vesúvio, né, que é um monte aí também historicamente conhecido, também é um vulcão hollywoodiano, mas que realmente tem um passado aí trágico para a humanidade, né? Então, tudo isso é muito legal da gente observar e viver via Google Earth, né? Muitas vezes é difícil para a gente ir presencialmente nesses lugares, principalmente em época de pandemia, e vou mostrar aqui para vocês um arquivo que a USGS criou com os limites de placas tectônicas, em que a gente pode observar todos esses limites, ó. A gente adiciona ele aqui no Google Earth e a gente consegue ver todos esses limites tectônicos. Então, em azul aqui a gente tem os limites convergentes, em verde os limites divergentes, em vermelho os limites transformantes, e ele coloca esse outro aqui, né, em branco, que são limites que não estão muito bem delineados, então eles se arriscam a colocar, mas não linkam eles, né? A gente pode cobrir, colocar todas. Deixa eu tirar aqui que minha internet falhou. Deixa eu. Só um minutinho, tá, pessoal? Eu vou fechar e abrir o meu Google. Ah, não. Achei que ia carregar, mas não carregou, não. Só vou fechar e abrir aqui meu Google Earth rapidinho, que aí eu consigo mostrar para vocês. Espera aí. A internet falhou e aí acabou aquela hora lá e descarregou tudo. Eu estou acostumando com a internet ruim em Ouro Preto, viu, gente? A internet aqui não é fácil, não. Pode contratar melhor que tiver, que você vai passar um pouquinho de raiva. Eu tenho reparado isso, que a internet aí em Ouro Preto não é muito boa, não. Bem... Tem hora que ela faz a gente passar um cara bom de raiva, viu? Deixa eu fechar umas coisas. Felipe Pacheco levantou a mão. Pode fazer pergunta, Felipe. Pode fazer pergunta, pessoal, enquanto eu vou reabrindo aqui, reiniciando o Google Earth. Não tem problema, não. Boa noite a todos. Boa noite. Professora, quando voltar, ou até mesmo antes, se a senhora achar melhor, você poderia comentar um pouco sobre algumas implicações tectônicas intraplaca para o Brasil e algumas relações associadas que, na sua opinião, assim, seriam interessantes e que podem ser destacadas aí pelo próprio software? Sim, posso sim. Deixa eu só recuperar aqui, porque minha internet ficou muito ruim mesmo. Deixa eu ter... Estou tentando reabrir aqui o Google Earth, mas posso sim. A gente tem vários registros, tá, pessoal, de tudo isso que eu falei para vocês, de todos esses limites no Brasil. A gente tem registros antigos de limites convergentes, divergentes, transformantes. Eu posso mostrar tudo isso para vocês, sim. Só um segundinho aqui que meu computador também resolveu. Aí caiu, pessoal. Daqui a pouco ela tá voltando aí. Problemas técnicos para variar, né? Isso acontece. Esse mundo online agora... Vamos ver que... Pode falar, Inajara. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar para você, se fosse, por exemplo, essa reunião seria na UFOP? Sim, seria presencial, né? O Geocalouros, ele ocorreria de maneira presencial, entendeu? E é nesse horário mesmo?
Não, os horários eles vão ser flexíveis. Nós vamos ver que vão ter algumas outras palestras aqui para frente, que, como são pessoas de empresa, o horário nós vamos ter que olhar com eles, né? Então pode ser que o horário mude, entendeu? Vai de acordo com a disponibilidade do palestrante. Entendi. É porque, tipo assim, o semestre vai avançando, né? Aí vai mudando os horários das aulas. Aí talvez caia o mesmo horário da aula, seria o mesmo horário da reunião, entendeu? Não, sim, a gente vai sempre avisar com vocês com pelo menos uma semana de antecedência para vocês irem se adaptando aí, entendeu? Ah, ok. A Maria mandou uma mensagem que já caiu completamente, mas está voltando já. Tá acontecendo. E essas próximas palestras, pessoal, elas vão ser palestras técnicas também, tá? Sim, Cassiano, o Geocalouro vai até o final do semestre e não vai ser um encontro por semana, não. Daqui para frente vai começar a ficar um pouco mais espaçado, alguns meses, porque vão começar a ser palestras mais técnicas, e aí vão ser de acordo com a disponibilidade dos palestrantes, né? Nós vamos ter palestrante da Petrobras, da Vale, de consultorias ambientais, da AngloGold. Então, eles vão, de acordo com a disponibilidade deles, nós vamos avisando a vocês, tá legal? A Maria voltou aí. Seu microfone está mudo, Maria. Ah, tá, obrigado, Junei. Falei que eu caí completamente aqui, aí, mas consegui voltar. Mas, deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei aqui, pessoal, deixa eu... Aqui tem um monte de coisas aqui no meu Google. No meu Google Earth. Aqui. Vamos lá. Então, olha só. A gente consegue colocar esse arquivo, né? KMZ, que é o arquivo que abre dentro é uma extensão do Google Earth, que é da USGS, em que eles colocam aqui para a gente, ó, a gente pode tirar esse aqui e ver só os limites, como eu estava falando para vocês, né? E ele mostra até as setinhas e a sigla, né, de qual placa está interagindo com qual placa, e a direção, né, de movimento da placa. Então, olha só, a gente tem aqui um limite convergente, um limite divergente, um limite transformante. E se a gente coloca esse outro, vou mandar esse material para vocês, ele coloca todo o mosaico, tá? Ele mostra todas as placas que existem com a legenda aqui na direita para a gente. Então, aqueles pontos em branco também são esses pontos que é meio difuso, né? Eles não sabem exatamente, a gente não sabe exatamente com perfeição aonde que o limite está passando. E aí a gente pode visitar vários locais no mundo e entender e aprender, né, sobre essa dinâmica de tectônica de placas com o Google Earth. Felipe me pediu exemplos, né, no contexto de Brasil, vou mostrar alguns aqui para a gente. Mas você é de onde, Felipe? Qual cidade? Eu sou de Ubá. De Ubá, né? Isso. Tá, então eu vou falar. A gente tem uma mantiqueira ali. Mas olha só, deixa eu botar aqui uns limites aqui pra gente, tá? Vou errar um pouco, né? Aqui, o Ubá. Opa! O Ubá tá aqui, tá vendo? Então, olha só, vou tirar o zoom aqui, a gente vai começar, né, a enxergar com um pouco de dificuldade, mas isso faz parte de treinar o olho geológico, né? O que a gente observa aqui, né? Juiz de Fora, Ubá, a gente vai observando como se tivessem riscos aqui, né, internos aqui na superfície, né, e o terreno aqui é muito arrasado, então a gente às vezes tem que tirar o zoom, tem que mudar a perspectiva para enxergar esses riscos aqui na divisa de Minas com o Espírito Santo, a gente tem o Caparaó, mas vamos lá, né? A gente tem aqui a região de Caratinga, se a gente vem aqui adentra o limite do Espírito Santo, a gente vê toda essa zona aqui, né, com esses riscos, vamos dizer assim, umas montanhas. A gente vai lá em Aracruz, né, onde o Johnny está, em Colatina, a gente começa a ver aqui mais a norte do Espírito Santo com um detalhe maior, esses lineamentos.
Aí a gente tem aqui a região de Pancas, aquela primeira região que eu mostrei para vocês, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês lá na nossa apresentação, né? Isso aqui são diversos plútons de rochas meta-ígneas, né? Rochas originalmente ígneas, já metamorfizadas, que registram um limite convergente, né? E registram aí parte de processos geológicos que ocorreram quando o Brasil colidiu, né? Não o Brasil, né? A América do Sul colidiu com a África, né? Então, a gente tem esse registro aqui ao longo de todas essas rochas, no que a gente vai chamar aí de orógeno Araçuaí. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ao longo do curso, né? Principalmente porque o UFOP é uma escola que estuda muito o orógeno Araçuaí, então a gente tem esse registro, né, desse orógeno aí. Vou trabalhando aqui para chegar na resposta completa, tá? Mais a leste disso, a gente tem aqui a Serra do Espinhaço, né, que é uma zona em que a gente tem, né, geograficamente, rochas metasedimentares, sedimentares, que registram aí uma bacias, na verdade, anteriores a uma primeira abertura de Brasil, no nosso caso aqui, vou falar especificamente de Brasil, mas de América do Sul e Brasil, e que depois isso fechou, edificando um orógeno, né? Teve formação de rift, de bacia oceânica, depois essa bacia oceânica foi fechada, foi consumida, essas massas continentais colidiram, formando esse grande orógeno aí, e a gente tem o registro de tudo isso no Brasil. Hoje, em terrenos arrasados, né, em função do intemperismo e erosão, que são duas coisas também que vocês vão aprender bastante ao longo do curso e que se acentuam muito em regiões tropicais como a nossa. Mas tudo isso aqui, ó, dentro de Minas Gerais, são registros, né? A gente tem aí também toda o litoral aí, não todo, né, mas uma grande extensão do litoral brasileiro, com plataformas onshore e offshore de extração de petróleo e gás natural, que foram formados aí nessa última separação Brasil e África, né, formando aí, por isso que chama pré-sal também, né, porque está abaixo daqueles evaporitos que eu falei para vocês lá no início, quando a gente tem o início de novas bacias oceânicas, o mar ainda é raso, então evapora muito material, formando verdadeiras espessas camadas desses evaporitos, né, esse sal precipita, formando esses evaporitos, que é uma rocha extremamente ótima para selar o petróleo, né, permitir que ele não vá embora, e por isso que a gente tem toda essa plataforma aqui, né, claro que explicando de maneira bem simplista aí, a existência dessas plataformas de extração de petróleo aqui na nossa costa leste do Brasil, né, por quase toda a extensão litorânea do nosso país a gente tem isso. Mas a gente tem diversos registros, né, de construção dessas cadeias montanhosas e de outros tipos de limites que estão registrados ao longo do Brasil. Esse rift mesmo aqui, né, a gente tem alguns rifts sobrepostos no tempo aí, Espinhaço, Macaúbas, por exemplo, que são antecessores, né, ao orógeno Araçuaí, a edificação dessa cadeia montanhosa lá do passado, tá, de 500 milhões de anos aí atrás, que está registrado nessas rochas aqui. Então, a gente tem, sim, registro desses... A Inajara levantou a mão aqui, Maria, posso pedir para ela fazer a pergunta, que às vezes você já complementa para ela a pergunta dela? Pode sim, Chico. Inajara, fica à vontade. Oi. Eu só queria saber, sabe essa parte mais clara no mar? Tipo, bem Sei. na costa? Ela é tipo... Ela é mais clara mesmo, assim? Tipo... Não, ótima sua pergunta. Na verdade, isso é legal. É porque, na verdade, é o seguinte, aqui a gente ainda tem crosta continental, a gente tem a plataforma continental aqui, e aí ela é mais rasa do que aqui as porções já oceânicas mesmo, onde a gente tem crosta oceânica. Então, ela acaba aparecendo, por ela ser mais rasa, ela vai aparecer nessas porções mais claras para a gente. Tanto que se a gente olhar aqui na zona de subducção, né, que existe aqui entre a
aqui nos Andes, né, entre a placa do Pacífico e da América do Sul, a gente vai ver mais escuro, tá vendo? É porque aqui é muito profundo, aí fica mais escuro mesmo. Entendi. Só para confirmar, as fossas, acho que chama, as fossas de Mariana. Fossas Mariana. E ela é a mais profunda que temos. Sim, são mais de 11 quilômetros de profundidade abaixo aí da linha d'água, né? E aí, por que isso ocorre? Porque a gente tem crosta oceânica interagindo aqui com crosta oceânica, então já são porções mais baixas mesmo, né? Lembrando que a crosta oceânica ela é mais densa, então isso também é uma das razões dela formar ela está nessas porções mais baixas, enquanto a crosta continental nessas mais, entre aspas, assim, altas, né? Então, quando a gente tem interação de placa oceânica com placa oceânica, a gente forma essas trincheiras aí muito profundas, né? Então, as fossas marianas são aí o ponto mais profundo da superfície terrestre, conhecido, pelo menos, né? Chegando aí a mais de 11 quilômetros de profundidade. Só mais uma pergunta, tipo Sim. assim, o Google Earth foi mapeado, tipo, por foto e como? Tipo, por satélite, né? A gente tem diversas constelações de satélite orbitando a Terra hoje para os mais diversos fins. E uma das constelações de satélites que orbita a Terra é a Landsat, né? Uma sequência, existe várias constelações Landsat, e aí, através de um programa chamado Copérnicos, eles liberam essas imagens para a gente, mas são satélites que vão imagiando digitalmente a Terra o tempo todo, à medida que eles vão orbitando o planeta e disponibilizando essas imagens para a gente. E é muito legal, tá? Quem que fez a pergunta? Eu não vi, eu estava olhando. Inajara, olha só que legal. Se a gente vier aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidamente, né? Ainda também, até respondendo novamente o Felipe, a gente tem um registro aqui, ó, o quadrilátero ferrífero, onde a gente estuda, né, literalmente na UFOP, e a gente tem vários registros desses, tá, desses processos tectônicos, mas olha que interessante, vou mostrar aqui para você, Inajara. Depois isso o Renato aqui dar uma pergunta também. Tá, aqui é a bacia do Rio Manso, né, a bacia do Rio Manso, ela é responsável aqui pelo abastecimento hídrico, né, da grande região metropolitana de Belo Horizonte. Vou dar um zoom aqui para a gente ir num lugar interessante, que é onde tem o barramento, né? Vocês vão estudar essas estruturas aí ao longo do curso também, o barramento da Copasa, tá vendo? Em que que permitiu a criação desse reservatório para esse abastecimento urbano. O Google Earth, ele tem aqui uma ferramenta temporal em que eu consigo voltar no tempo. Para essa região especificamente, eu tenho imagens de 1985, eu vou ter que tirar o zoom, né, porque a resolução do satélite não permitia, mas olha só, eu não tenho a bacia do Rio Manso, e à medida que eu vou avançando no tempo, eu vejo aqui, né, o início da construção desse barramento, 1987, 1988, e assim por diante, até que, olha só, o barramento está pronto, e a gente tem o início aí, né, do preenchimento do reservatório. Se eu der zoom demais, eu vou perder a qualidade, talvez não consiga nem ver, por causa disso, né? Porque os satélites também, as constelações, à medida que os sensores foram evoluindo no tempo, a resolução deles foi melhorando. Então, eu posso vir para os dias atuais, enxergar o reservatório completo, posso falar sobre ordenamento territorial, posso falar sobre características importantes desse barramento, tudo por Google Earth, tá? Então, não é só sobre geotectônica que a gente pode falar no Google Earth, não. A gente pode falar sobre geologia de engenharia também, tá? Show de bola. O Renato quer fazer uma pergunta também, Maria? Tá. Oba, boa noite. Boa noite. Ô, professora, eu estou acompanhando aqui no Google Earth também. Eu fiz uma pergunta mais parecida com o que a Iná fez antes. Lá na Bahamas, essa formação azul, o que seria isso? Deixa eu ver. Essas flores mais claras, né? Essas flores mais claras. Muitas vezes isso aqui são recifes de corais, tá? Que deixam mais raso ainda e aí deixam a cor mais clara, nesse azul mais intenso. É só isso mesmo. É exatamente as zonas onde ocorrem esses recifes. E aí a gente vê com a coloração diferente em resposta
na verdade, a espessura da lâmina d'água, né? Vocês vão ver lá em sensoriamento remoto sobre isso um pouco. A gente fala de absorção, reflectância, transmitância da luz, vocês vão ver isso com maior clareza lá no sensor remoto, no sensoriamento remoto. Bacana. Volta na Jara. Eu também queria te perguntar, tipo assim, só pelo satélite dá para ver a profundidade? Tipo, dos mares, esse tipo de coisa? Não, isso aí você precisa, para você ter a precisão mesmo, você precisa de batimetria, né? Ou então de levantamentos geofísicos. Aí é com o professor Jonei. Mas só pelo satélite em si, para geração de imagens de sensoriamento remoto sem esses fins geofísicos, a gente não consegue estimar, não. O que a gente consegue estimar pelo sensoriamento remoto, e aí até fazendo o uso de PDI, né, o processamento digital das imagens, o que a gente vai conseguir falar sobre algumas coisas, né, por exemplo, algumas contaminação de águas, a gente consegue ver as plumas de contaminação, a gente consegue ver as próprias plumas de sedimentos, e aí manipulando as imagens pelo processamento digital e utilizando os comprimentos de onda, né, do espectro eletromagnético da luz solar, que o olho humano não vê, né, mas que fica registrado digitalmente nesses sensores, e manipulando essas informações, a gente consegue enxergar essas informações. Agora, em termos de batimetria mesmo, aí a gente precisa de outros tipos de levantamento mais específicos da geofísica. Obrigada. Nada. Sensacional. Pessoal, mais algumas perguntas aí para a professora Maria? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber se aquele arquipélago de Fernando de Noronha, ele é um ponto de hotspot? Fernando de Noronha, eu acho que é sim, mas eu confesso que eu não lembro de cabeça agora, mas eu acho que é, né? Eu acho que é um hotspot, sim. Ah, tá. Obrigada. Nada. Bom. Mais dúvidas, pessoal? Eu acho que foi muito esclarecedor já, Maria. Eu acho que os meninos devem ter gostado muito. Pelo menos a gente fala que a geologia é uma ciência que a gente está sempre aprendendo, né? Então, eu agradeço muito pela palestra. Acho que foi muito interessante. Mostrou uma quantidade de informações que, a princípio, parece ser coisa de outro mundo, mas que vocês vão ver que logo, logo vocês vão estar dominando todos esses conceitos, tá? Vão estar entendendo esses processos que só o geólogo consegue entender, o nosso geomundo, né? E vocês vão ter a disciplina com a Maria, podem conversar com a Maria quando vocês encontrarem com ela no departamento, no DGE, é uma pessoa muito solícita, podem encher o saco dela, tá? Que ela vai adorar. Pode mesmo, vou mesmo. Pode me mandar e-mail também, mensagem nesse momento à distância, não tem problema também não, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Só para complementar, enquanto a Maria está falando aí, eu trabalho muito com relação dos rompimentos das barragens, tanto de Mariana quanto do Brumadinho, né? E a gente sempre trabalha por meio de imaginamento de satélite também, né? Então a gente tenta delimitar os pontos onde teve maior influência ou não do rompimento. Então esses processamentos de imagens, a utilização de satélites, eles facilitam muito a nossa vida, tá? Como profissional. Assim, o Jonei falou isso mais cedo também. Então, assim, é uma ferramenta que vai fazer parte do dia a dia de vocês, tá? Então, quem não conhece o programa ainda, instale ele, vai brincando, vai procurando uns locais que vocês acham interessantes, tá? Porque isso vai ajudar muito vocês ao longo do curso aí, tá bom, pessoal? Verdade. E uma coisa que é muito importante para a gente, o tempo todo, mesmo após formados, é treinar o nosso olhar geológico. Às vezes, vocês vão ver muito isso no curso. Às vezes, você olha uma coisa a primeira vez, você fala, meu Deus do céu, coisa mais diferente do mundo, né? Por exemplo, essas imagens aqui, nossa, não estou enxergando nada. Aí, de repente, de tanto olhar, né, você começa, e claro, né, com conhecimento teórico e prático das disciplinas, vocês vão começar cada vez mais a enxergar com uma clareza muito grande. E uma coisa muito importante, né, a ciência geológica, ela é uma ciência
que por si só ela tem uma natureza de curiosidade muito grande. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, não tenham vergonha de perguntar. Ah, esqueci como é isso mesmo, perguntem, porque é muita coisa, é um conhecimento muito vasto, né, e nosso cérebro não é exatamente um HD, então a gente precisa o tempo todo treinar e relembrar. E é muito importante que vocês pratiquem isso desde agora. Eu também gostaria de parabenizar a professora Maria Eugênia pela apresentação. Todo o material que ela disponibilizar será colocado lá na plataforma Moodle para vocês estarem fazendo o download. Enfim, muito boa apresentação. Espero que todos saiam com conhecimento extremamente elevado dessa apresentação. Porque aprendi várias coisas que eu não sabia também pelo Google. Você mostrou, a gente fez uma viagem, né? um campo. Né? Um campo de tectônica via Google. Via Google, muito interessante. Muito legal a apresentação, professora Maria Eugênia. Gostei muito. Obrigada, fico feliz em saber. Show de bola, então, pessoal. A gente agradece a presença de todos também. Não vamos tomar mais o tempo de vocês também, não, mas é um tempo que foi muito valioso. E a gente avisa vocês ao longo da semana da nossa próxima apresentação, direitinho, tá? A gente vai comunicando vocês o dia direito. E muito bom que tivemos algumas presenças hoje pela primeira vez, eu pude observar pela lista aqui de presentes. E sejam bem-vindos, pessoal. Vamos continuar aí nesse caminho aí de conhecimento e de integração também com vocês. Tá? Um abraço a todos aí. Muito obrigado mais uma vez, Maria. Obrigada, eu. Obrigado, gente. Não consegui assistir essa palestra, que ela foi excelente. Realmente, ela foi muito boa. E o conhecimento que vocês adquiriram foram bastante elevados. E quem não assistiu, perdeu. Tá certo. Obrigado, gente. Um abraço, bom descanso para vocês e bom restinho de semana aí. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Valeu, professora. Valeu, gente. Valeu. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. O pessoal esqueceu, hein? Acontece. Mas tá certo. Obrigado, viu, Jonei? É sempre bom participar desses programas. E acabei falando demais, né? Extrapolando o tempo aí, mas eu tenho. Esse tempo mesmo, sempre marca de 6 às 8, né? Ah, tá, não, beleza. Tranquilo. Então tá bom. Obrigadão, viu, Jonei? Qualquer coisa, eu vou te mandar o e-mail com o material. Aí eu envio para você lá os slides, pode passar para os meninos, não tem problema. E o arquivo do Google Earth, você pode enviar para eles também, porque tem os pontos certinhos e o limite das placas tectônicas, aí eles conseguem adicionar e navegar por eles mesmo. Positivo.